a sétima trombeta agora. Nós estamos aqui em Apocalipse 11, versículo 15, e na apostila, página 47, no último parágrafo. Então, no livro de Apocalipse, nós vemos principalmente a tribulação, e a tribulação é dividida em 21 pragas, né? E nós estamos vendo 7 e 7 e 7. Então, primeiro 7 são selos, segundo grupo de 7 são trombetas, último grupo são taças. E nós estamos na sétima trombeta, então o segundo grupo de 7. E nós vemos essa trombeta, nós vamos ver aqui o fim de capítulo 11, capítulos 12 e 13 e 14. Daí nós vamos encontrar as taças em capítulo 15, mas nós não vamos, na verdade, ver as taças até capítulo 16. Então, nós vamos ter que ver certas coisas aqui que dão detalhes para nós sobre o que está acontecendo. Então, o livro de Apocalipse, ao nosso entendimento, funciona desse jeito. Os selos, as trombetas e as taças nos mostra algo cronológico. A gente vai seguindo os eventos. Mas entre esses eventos tem certas descrições de coisas, como a gente viu as duas testemunhas e outras coisas. Então, nós precisamos inserir esses outros detalhes ao longo da tribulação, ao longo da cronologia da tribulação. Então, vamos chegar aqui, Apocalipse 11, versículo 15. Eu vou ler versículos 15 a 19 e daí nós vamos voltar e considerar algumas coisas. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Então aqui nós estamos no último ai, né? Mas a gente não vê aqui necessariamente uma praga. Mas precisamos lembrar que ele disse para nós em capítulo 10 que o que é o mistério vai acontecer com a sétima trombeta. Então, ao meu entendimento, existe aqui algo que está acontecendo, um certo mistério, mas também temos capítulos 12, 13, 14 e 15, que antes de chegar e ver as próximas pragas, as taças. Enfim, vamos chegar aqui, esses versículos 15 e 19, e só pausar um pouquinho e considerar o que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo aqui grandes vozes celestiais louvando a Deus, basicamente dizendo que o reino de Cristo está aqui na terra. É só que, cronologicamente falando, não está. Porque nós precisamos ver o resto do livro de Apocalipse. Então, porque no meio desse negócio acontece esse louvor aqui, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo,
e ele reinará para todo o sempre. A ideia é que esse louvor é um louvor proléptico. E proléptico quer dizer o seguinte: algo está tão certo que você pode dizer que já existe, ainda que não exista ainda, ou ainda que não acontecesse ainda. Por exemplo, no livro de Efésios, a Bíblia diz que nós estamos nos lugares celestiais, mas eu sei que eu estou em Ouro Preto do Oeste, então como assim eu estou nos lugares celestiais? Mas por causa da predestinação, na mente de Deus, a minha salvação está tão garantida que para Ele é como se eu já estivesse lá no céu com Ele. Então Ele fala sobre isso, Ele fala que eu já fui glorificado no livro de Romanos, capítulo 8. Ele usa o tempo passado do verbo para falar de algo do futuro. Mas por quê? Porque para Ele já é assim, porque Ele já determinou isso. E daí existe a doutrina da predestinação. E claro, eu não sou calvinista, mas existe predestinação mesmo assim na Bíblia. Aqui a ideia é que não, o reino não tinha acontecido ainda. Estamos, esperando esse evento ainda aqui no livro de Apocalipse. Porém, algo tão certo, tão garantido, que eles podem louvar a Deus desse jeito. Agora, eles dizem nesse louvor aqui: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo. Isto, irmãos, é algo interessante, porque nós usamos muitas vezes a palavra reino, porque essa palavra bíblica, mas ao longo da história surgiu uma palavra que realmente nos ajude a entender a situação. É a palavra império. E quando você considera essa palavra, você está pensando numa nação que cresceu tanto que conseguiu dominar outras nações e ter o controle de outras nações. Isso aconteceu com o Egito, a Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Depois desses aconteceram outros. Durante essa época da igreja, a Bíblia fala que um outro império vai surgir, que vai ser a Roma ressurreta, e daí vai surgir, através do anticristo, o império dele. Ele vai dominar a terra pela nação dele, o que ele vai conseguir fazer, e a gente tem certas ideias. Mas, afinal de contas, o imperador final será Jesus. Então diz aqui: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Às vezes as pessoas acusam os Estados Unidos, dizendo que os Estados Unidos está querendo dominar o mundo. E eu sei que existe entretenimento, existe a língua inglesa, existe a economia afetada pelos Estados Unidos, mas não é a mesma coisa, porque, por exemplo, tentou mudar as coisas do comunismo no Vietnã, não deu certo, saiu, não tentou controlar. Entrou no Iraque, mesma coisa, tentou estabelecer um governo iraquiano. Entrou no Afeganistão, esse ano saiu, querendo que Afeganistão mesmo toma conta. Não deu certo, infelizmente a coisa ficou super feia, mas a ideia não é dominar. Eu acho que é um poder tão forte que tem como invadir o Canadá, invadir o México, invadir e realmente dominar, mas não faz isso, ainda que tenha esse poder. A Bíblia lida com a ideia de um império, e é uma nação como, por exemplo, o Adolf Hitler queria. Ele invadia para dominar. Todo mundo vai respeitar a Alemanha, e todo mundo vai falar alemão, e todo mundo vai fazer as coisas do nosso jeito, e se criticar o governo, ou se agir contra o governo, você vai morrer. É isso que Adolf Hitler queria. E realmente o império.
o império. E nós estamos aqui vendo que Jesus vai ter o último império. Então, eu estou querendo distinguir isso. Existe a palavra nação, aí existe a palavra bíblica que é reino, mas essa palavra reino na Bíblia quer dizer um império, algo que vai acumular várias outras nações. E Jesus vai ter isso. E note aqui, ele reinará para todo o sempre. Isso é interessante porque nós já pensamos sobre o reino milenar. Reino milenar é por quantos anos? Alguém me diga. Quantos anos? 1000 anos. Mas o que acontece depois dos 1000? Ele para de ser rei? Não. O que acontece é que Satanás vai ser solto e daí haverá mais uma guerra final para terminar as coisas. Mas aqui, realmente o que acontece? Jesus vai reinar para todo o sempre. Então, ao meu entendimento, haverá uma brecha, um intervalo com essa batalha contra Satanás no fim do milênio, mas realmente Jesus vai continuar a reinar para todo sempre. E essa é a ideia. E ele está anunciando isso como se fosse já a realidade aqui no Apocalipse 11. Versículo 16 diz: e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E desde o início do livro de Apocalipse, nós entendemos que esses 24 anciãos são crentes, pessoas salvas lá na glória, que já morreram. João vê essas pessoas e estão em seus tronos, porque a Bíblia nos diz que nós vamos reinar com Cristo, inclusive durante o reino milenar. Então esses anciãos, assentados em seus tronos diante de Deus, eles vão se prostrar sobre os seus rostos para adorar a Deus. E nós vemos isso aqui. Versículo 17, dizendo, agora vamos ver essa adoração ou esse louvor deles. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Para mim, essa linguagem és e eras e hás de vir está falando de Jesus. Uma pessoa que estava aqui, morreu e ressuscitou. Pessoa que estava aqui, foi para o céu e vai voltar. Esse Jesus que hás de vir, ele tem esse nome aqui, Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus tem para o Pai dele Deus, mas Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E quem vai ser o rei? Segundo a Bíblia, é Jesus que vai ser o rei durante o reino milenar. Ele já é o rei lá na glória, na destra do Pai dele. Ele vai reinar para todo o sempre. Segundo o versículo 15 aqui. Versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E claro, esse é o louvor deles aqui, mas essas coisas ainda vão acontecer. Por um lado, pessoas contra Deus vão ser julgadas. Por outro lado, as pessoas que servem a Deus vão receber galardões. E nós vemos isso em 1 Coríntios 13, nós vemos isso no Apocalipse 20, essa ideia. Deus vai distinguir. Também haverá o julgamento das nações, separando as ovelhas dos bodes. Nós vemos isso em Mateus 25, e vocês devem ler essa passagem também. Versículo 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. E aqui, irmãos, ele fala várias vezes no livro de Apocalipse sobre o templo na terra e o templo no céu. Porque o templo se abriu no céu aqui? Pessoas têm ideias, mas eu não tenho nada dentro de mim que eu possa dizer, eu tenho certeza que quer dizer isto ou
aquilo. Mas diz aqui que a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E alguém pensa, mas eu entendi que a arca da aliança estava aqui na terra, dentro do tabernáculo, e que Israel perdeu porque os inimigos entraram e levaram e a gente não tem mais aqui do jeito que Israel tinha na época. Tá, mas quando Moisés recebeu a lei, ele também recebeu instruções como construir o tabernáculo e a arca da aliança com as outras coisas. E pela linguagem, ele recebeu um modelo, ele viu o que tem no céu para poder construir o que ele tem aqui na terra, de uma forma ou outra, porque existe o que é real no céu, esse templo real, e existe o que nós temos ou tínhamos aqui na terra, o templo de Israel e antes disso o tabernáculo, e dentro dessas coisas essa arca da aliança com as outras coisas. Mas ele termina dizendo: houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva ou granizo. Daí, ainda com a mesma trombeta, nós podemos ir para Apocalipse 12 e 13 e 14. E nós vamos ver aqui mais descrições de coisas importantes. Em capítulo 12, que eu já, na verdade, ensinei para vocês nas primeiras aulas sobre escatologia, nós vemos aqui a mulher e o dragão. E a mulher representa quem? Alguém sabe? Israel, muito bem, Israel. E o bebê que nasce para Israel é quem? Jesus, muito bem. E o dragão é quem? É Satanás, tá? Então a gente já viu isso, eu já até ensinei para vocês sobre as 5 derrotas de Satanás. E a gente tem esse capítulo como a base disso. Se vocês quiserem voltar, vocês podem voltar para essas coisas. Mas nós vemos essas coisas aqui, e talvez na próxima aula eu vou lidar com isso. Mas podemos ver aqui, versículo 6 de Apocalipse 12 diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, 3 anos e meio, esse mesmo número, de novo. Também podemos ver aqui, versículo 7, houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Daniel já falou isso, mas durante a segunda metade da tribulação, esse arcanjo, Miguel, vai defender Israel contra Satanás, ok? Então ele aparece novamente aqui no livro de Apocalipse, falando sobre Israel. Agora, versículos 13 a 17. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha só. Tempo 1, tempos 2, metade, meio, ou seja, 3 anos e meio, mesma ideia novamente aqui. Versículo 15, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui com o capítulo 12, nós ainda estamos nessa última trombeta. Israel foge, vai para o deserto. Algumas pessoas acreditam que eles vão para Petra e Deus vai proteger eles lá. Satanás vai querer atacar. Ao mesmo tempo, com todas as pragas e tudo que vai estar acontecendo, vai existir esse império de Satanás, e ele vai ter especificamente uma certa capital para o império dele, ou seja, a sede dele, ao meu entendimento. E o entendimento de vários outros teólogos também, mas é a Babilônia, uma cidade
extremamente rica. Hoje mesmo eu acho tão interessante. A Bíblia fala sobre Babilônia. Babilônia ficava no deserto, basicamente, do Iraque. E fala que vai existir uma Babilônia de novo, e é difícil saber onde, mas existe um lugar que recentemente, nas últimas 2 décadas, surgiu no deserto, e quando você estuda bem essa cidade, e estuda o que está aqui sobre Babilônia, em capítulos 17 e 18, é incrível, é a cidade de Dubai. Realmente, eu não estou dizendo que Dubai é Babilônia, mas estou dizendo para vocês algo muito, muito interessante. E como surgiu do nada essa cidade, porque só 20, 30 anos atrás era um porto para pescadores com prédios pequenos. E agora, uma coisa totalmente diferente, totalmente diferente. Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Quando Israel foge para o deserto, a economia do mundo vai crescer muito. Haverá muita riqueza. Incrível, com todas as pragas, com todas as coisas acontecendo, o mundo vai ter uma economia, mas ao mesmo tempo, um certo jeito, uma certa crueldade para quem crê em Jesus. É interessante. Por exemplo, Dubai. Dubai tem muitos YouTubers, esse tipo de pessoa indo para lá, porque é um lugar rico, 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 e achando, aqui vai ser o ótimo lugar para eu me, manifestar, ter mais influência. Muita pessoa vai lá, é só que lá é um lugar extremamente rígido. Se você, por exemplo, beijar alguém do sexo oposto, você vai preso lá. Se você falar contra o governo lá, você vai preso lá, já, rapidão. Então, eles permitem muita coisa do oeste, mas ao mesmo tempo, quando você entra lá, é tipo lugar rico, mas há uma lei extremamente rígida e islâmica lá. Então, o que eu estou falando é que Dubai representa muito bem, é uma sombra muito boa de Babilônia, descrita aqui no livro de Apocalipse. Realmente vocês devem estudar Apocalipse 17 e 18 e comparar com Dubai. Eu não estou dizendo que Dubai é Babilônia, mas você deve comparar, vai abrir os seus olhos, é muito interessante. E esse negócio vai estar acontecendo. Então, nas próximas aulas nós precisamos ver o anticristo em capítulo 13, o falso profeta em capítulo 13, essas pessoas que vão fazer essa obra. Nós precisamos também ver a ceifa de Jesus, que nós vemos em capítulo 14, e daí nós vamos chegar nas taças e as coisas vão ficar super feias, daí Jesus volta. Vai ser muito interessante, então não percam essas aulas.